Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso que está bombando aqui na mídia nacional, que é o caso do Brigadeirão batizado. Eu vou querer saber muito a opinião de vocês sobre esse caso, então fiquem comigo até o final do vídeo para entender tudo o que está acontecendo. Tem muita gente envolvida nessa investigação, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Tudo começou quando o empresário Luiz Marcelo conheceu a Júlia Catermol, uma psicóloga. Eles se conheceram em 2013. Até o ano de 2017, eles às vezes se encontravam e ficavam, mas não era nada sério. Os dois só foram de fato assumir um relacionamento sério em abril deste ano. E no mesmo mês eles já começaram a morar juntos. O Luiz Marcelo, com então 45 anos, não tinha filhos e ele gostava de levar uma vida bem reservada. E após começar a namorar com a Júlia, de 29 anos, eles começaram a planejar estabelecer uma união estável. E a Júlia queria ser declarada como dependente financeira dele. Aparentemente, eles viviam uma vida normal, até que no dia 20 de maio ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, localizado no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio de Janeiro. E ele foi encontrado porque os vizinhos sentiram um cheiro muito forte vindo do apartamento dele e aí acionaram a polícia. Lá eles encontraram Luiz Marcelo sem vida e ele foi encaminhado ao IML. Segundo o laudo, ele teria falecido de 3 a 6 dias antes do corpo ser encontrado. E a causa foi dada como inconclusiva, mas a polícia logo de cara suspeitava de envenenamento. Para entender o que tinha acontecido, a polícia solicitou as câmeras de segurança do condomínio onde ele morava com a namorada. E a última vez que ele foi visto em público tinha sido no dia 17 de maio, uma sexta-feira, 3 dias antes de ser encontrado. Naquele dia, o Luiz Marcelo e a Júlia foram filmados às 5h04 da tarde dentro de um dos elevadores do prédio descendo para o condomínio. Na mão direita ele estava com um prato onde estava um brigadeirão, uma receita que a Júlia tinha feito para ele, e os dois parecem bem ali no elevador e até se beijam. Eles ficaram ali no condomínio um tempinho e pouco tempo depois, às 5h48 da tarde, o casal é visto novamente agora subindo até o apartamento de elevador. O Luiz Marcelo naquele momento parece estar um pouco tonto e ele tem até um acesso de tosse. De acordo com a polícia, depois disso ele não foi mais visto no prédio. Nos dias seguintes, apenas a Júlia era vista circulando pelo condomínio. Na manhã de sábado, ela saiu com o carro do Luiz Marcelo, levando vários pertences no carro, e no domingo ela foi até a academia do prédio, onde fez exercícios, e na segunda, dia 20, após receber um cartão de conta conjunta aberta com o namorado, ela foi embora do prédio pouco depois da 1 da tarde, levando uma mala e uma mochila. E naquele mesmo dia, incomodados com o forte cheiro que vinha do apartamento 901, os vizinhos acionaram a administração do prédio. Por volta das 6 horas da tarde, a porta foi arrombada e o corpo do Luiz Marcelo foi encontrado sentado num sofá. Ele estava coberto por lençóis em um adiantado estado de decomposição. Quando o laudo do IML saiu e as câmeras de segurança foram vistas pela polícia, tinha um sinal de alerta. Afinal, se a Júlia tinha deixado o apartamento na segunda-feira e o Luiz Marcelo tinha morrido na sexta, ela tinha convivido 3 dias com o corpo dentro do apartamento. Após constatada a morte dele, a Júlia foi chamada para prestar depoimento na 25ª Delegacia de Polícia. Eu vou deixar um trecho do depoimento dela que foi gravado em vídeo e o que fica claro é que ela não estava nem um pouco abalada com a morte do seu namorado. Afinal, ela sorri, ela até faz piadas durante o interrogatório e aquilo foi considerado muito esquisito. Parece mais que ela está sentada em um bar contando algo engraçado para os seus amigos, quando na verdade ela estava em uma delegacia ajudando a polícia a elucidar a morte do noivo dela, com quem ela estava planejando se casar. Esse foi outro sinal de alerta para os policiais. Ela enrolou bastante para contar tudo o que tinha acontecido nos dias anteriores. Ela fez maior confusão de datas e ela dava várias informações irrelevantes ao longo do que ela estava falando. E em determinado momento, até o investigador pediu que ela fosse mais objetiva, porque o depoimento estava ficando super confuso. Ela contou que se relacionava com o Luiz Marcelo de forma esporádica desde 2013 e, segundo seu depoimento, ele já vinha há algum tempo muito estressado por causa dos negócios que ele tinha, que eram negócios imobiliários. E ele estava sentindo muito sono, segundo ela. Ela também disse que no sábado, no dia 18, tinha sido orientada pelo Luiz Marcelo a levar um carro até o complexo da Maré e entregá-lo a um homem desconhecido.
Essa parte do depoimento dela ficou bem estranha, porque ela não conseguia dizer direito como ela sabia onde deixar o carro no Complexo da Maré, porque o Complexo da Maré é uma comunidade gigante. Ela não sabia explicar onde tinha deixado o carro, o que tinha feito depois. As informações são bem estranhas nesse ponto do depoimento dela. Então, o que parece é que ela está inventando essa história. Até porque o Luiz Marcelo faleceu na sexta-feira, então não tinha como no sábado ele pedir que ela levasse aquele carro até o Complexo da Maré. Você sabe qual ponto específico da Maré que você deixou o carro? Olha, a rua, acho que sei. Qual é esse? O nome da rua? Ah, só indo lá. Aí não dá uma referência, como é que você chegou até ela? Você levou uma vez? Não, eu fui no Vianense, a primeira rua eu Como é sei. que você sabia onde era o Vianense? Eu conheço ali, eu já trabalhei ali, eu já estudei ali. Então, olha só. Ele pediu pra você deixar num ponto específico. Como ele te falou nesse ponto específico, você vai deixar em tal lugar? Qual lugar? Não, não foi assim. Não foi? Não, ele falou que, acho que era uma rua do canal, sei lá, que era pra deixar. No canal. Só que eu acho que era lá no meio da favela. Eu falei que eu não ia deixar. Certo. Aí eu falei que o máximo que eu faria era deixar ali na boca, né, na entrada. Qual entrada? Isso que eu tô falando. Então, depois do Vianense. Ela conta que na ida ela acabou batendo o retrovisor desse carro antes de entregá-lo para esse homem. E que quando ela voltou e contou isso para o Luiz Marcelo, ele deu um tapa na cara dela. Ainda nesse dia, ela falou que eles discutiram e depois se reconciliaram. Aí ele teria deitado no colo dela no sofá e estava mexendo no celular dele. E ela contou que naquele momento ela viu que ele estava conversando com uma mulher chamada Sara. Ela falou que percebeu que era uma garota de programa, porque o Luiz Marcelo estava mencionando R$ 1.000 ali na conversa. E ela conta que depois disso, ela não falou nada e ele foi tomar um banho. E aí ela aproveitou para mexer no computador dele e descobriu que ele ficava em vários bate-papos online e também que tinha redes sociais com outros nomes para conversar com outras mulheres. Depois disso, eles teriam discutido e terminado o relacionamento. E por isso, ela tinha deixado o apartamento na tarde de segunda-feira. Ela falou que passou o final de semana arrumando as coisas dela e na segunda-feira foi embora. Ao sair da delegacia, ela chegou também a ser abordada pela imprensa. Ela se recusou a falar, mas novamente ela sorriu. Aparentemente, ela estava muito tranquila. Acontece que com o laudo do IML, ficava comprovado que ela estava contando muitas mentiras no depoimento, porque era impossível todas essas coisas terem acontecido durante o final de semana. Afinal, Luiz Marcelo estava morto desde sexta-feira. A Júlia teve que ser liberada por falta de base legal para a prisão dela naquele momento. Mas ainda no dia 22, após ser ouvida pela polícia, eles pediram que a Justiça do Rio de Janeiro expedisse um mandado de prisão contra a mulher, o que foi feito no dia 28 de maio. Porém, nessa altura, ela já foi considerada foragida. A polícia afirmou que o Luiz Marcelo tinha acabado de vender um imóvel e que ele recebia quantias mensais de aluguéis de outros imóveis que ele tinha. O seu celular, notebook e carro foram subtraídos do seu apartamento. E foi descoberto que ela tinha retirado dinheiro da conta do Luiz Marcelo após os fatos. E 4 dias após o corpo do Luiz Marcelo ter sido encontrado em seu apartamento, o seu carro, que era um Honda CR-V, que a Júlia tinha usado para ir embora do apartamento, foi localizado na cidade de Cabo Frio. O imóvel estava em posse de um homem chamado Vitor Ernesto de Souza Chafim. E dentro do carro estava 2 computadores e um celular do Luiz Marcelo. O Vitor então foi levado para prestar depoimento e ele falou sobre uma tal cigana chamada Suiane Brichak. Ele disse que tinha ido à casa da Suiane no último dia 22 e que tinha visto 2 documentos relativos à venda desse carro. Um assinado pela Júlia, em que ela dizia ter recebido 75 mil da amiga pelo carro, e outro supostamente escrito à mão pelo marido da Júlia, dando o carro de presente para ela. Então, seria 2 documentos, onde a Júlia tinha recebido o carro de presente e outro documento que ela tinha vendido o carro para a Suiane por 75 mil reais. Na verdade, esse comprovante de compra serviria como uma justificativa para a entrega do carro para a Suiane, mas na verdade esse é um documento falso. Na realidade, o carro do Luiz Marcelo foi entregue para a Suiane para amortizar uma dívida que a Júlia tem com essa mulher. Além da posse do carro, a Polícia Civil afirma que essa cigana, a Suiane, tentou vender joias e outros objetos de valor do Luiz Marcelo, que foram entregues para a Suiane pela Júlia. De acordo com parentes, ainda no dia 18 de maio, 2 dias antes do corpo do Luiz Marcelo ser encontrado, a Júlia deu entrada no cartório com uma declaração de próprio punho, informando que o veículo era, na verdade, de propriedade dela. Agora, quem é Suiane Brichak?
Nas redes sociais, a Suiane tem quase 700 mil seguidores, entre perfis abertos e fechados. Nas contas públicas, ela diz se chamar Cigana Esmeralda, que é uma cigana legítima de berço e que é especialista em união amorosa. Ela cobra até R$18 mil por amarrações amorosas. Em vídeos, ela ensina simpatias, faz previsões e aparece comprando itens para os seus rituaizinhos, como ela chama. Uma das postagens foi feita em uma loja de artigos de Umbanda lá de Niterói, e ela fala que nessa loja ela tem mais descontos nesses artigos. Quem a chamava pelo WhatsApp recebia uma mensagem automática com a descrição de todos os seus serviços. A mensagem diz o seguinte: amarração amorosa. Traz a pessoa te amando e respeitando, tendo olhos e prazer somente contigo na cama, rastejando e implorando pelo seu perdão se tiver com outra pessoa. Larga da pessoa, toma ódio e nojo dessa outra pessoa. É uma mensagem meio estranha, porque tem alguns erros de pontuação, e prossegue com uma tabela de valores das amarrações. Um enlace de 3 anos, ela cobrava R$ 2.200. Uma união de 5 anos saía por R$ 4.800. Agora, 7 anos de amarração ficava por R$ 5.200. E para amarração amorosa definitiva, ficaria por R$ 18 mil. É complicado. No dia 29 de maio, ela foi localizada e presa em Cabo Frio, na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E no seu primeiro depoimento, ela declarou à polícia trabalhar com Umbanda linha branca sem provocar mal a ninguém. Ela disse também que tinha R$600 mil a receber da Júlia e que a Júlia era sua cliente há pelo menos 12 anos. Ela disse que conheceu a Júlia quando pediu ajuda para reconquistar um ex-namorado da época. A Júlia queria reconquistar um ex-namorado. A Júlia, então, revelou que fazia programas para ela e passou a pedir limpezas espirituais a fim de que familiares e namorados que ela arrumava não descobrissem que ela era garota de programa. Todos esses trabalhos, ao longo de 12 anos, geraram uma dívida de R$600 mil, dos quais apenas 200 mil teriam sido pagos. A Suiane disse que a Júlia já tinha outro namorado que se chamava Jean, e ela passava os finais de semana com o Jean e outros dias da semana com o Luiz Marcelo. E, eventualmente, a Júlia fazia trabalhos como garota de programa. Segundo a Suiane, o Luiz Marcelo sabia que a Júlia já tinha trabalhado como garota de programa e que, inclusive, eles haviam se conhecido há 10 anos através de uma plataforma online dedicada à venda desse tipo de serviço. Segundo o delegado que cuida desse caso, a Suiane tinha uma influência muito grande sobre a Júlia. E a Júlia, além de ter uma grande admiração e veneração pela cigana, se sentia ameaçada e achava que poderia acontecer alguma coisa contra ela se ela não fizesse o que a Suiane estava pedindo, como uma morte ou então uma doença. A Suiane, nessa altura, está sendo apontada como a mandante do crime, pois ela quem teria instruído a Júlia a moer 60 comprimidos de um remédio à base de morfina para colocar no brigadeirão que ela preparou e deu para o Luiz Marcelo. E por isso ele aparece tonto naquela filmagem do elevador. Ele já havia comido aquele brigadeirão que tinha sido batizado. A própria Suiane teria procurado informações sobre a aquisição desse medicamento. Mas a defesa dela afirma que em momento algum ela foi mandante do crime e que não existe nenhuma prova quanto a essas alegações. As investigações apontam que Júlia, após Luiz Marcelo morrer com a overdose de morfina e calmante, pegou o carro dele, que era o Honda CR-V, dirigiu até Araruama, na região dos Lagos, e lá entregou o veículo para Suiane, a fim de abater mais uma parte da dívida que ela tinha. Diante de tudo isso descoberto, a Suiane foi presa no dia 28 de maio. Já quanto a Júlia, ela acabou se entregando para a polícia no dia 4 de junho e decidiu não prestar depoimento. Ao todo, ela ficou 14 dias foragida. Agora, onde ela esteve durante todos esses dias? Do dia 22 até o dia 27 de maio, ela ficou na casa do Jean Cavalcante, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. E o Jean, como eu falei, é nada mais, nada menos que o seu namorado. E é aqui que esse caso vai ficando cada vez mais confuso e mais pessoas entram nesse rolo. Na verdade, a Júlia mantinha esse relacionamento com esse rapaz chamado Jean e ele não sabia de nada que ela tinha o Luiz Marcelo, que ela estava morando com outro homem e que planejava se casar com ele. E quem teria ajudado a Júlia a criar um plano para enganar o Jean e conseguisse morar com o Luiz Marcelo teria sido a própria Suiane.
Segundo o delegado do caso, a Júlia teria dito ao Jean que aceitou uma proposta para ser babá por apenas 1 mês dos filhos de uma tal de Natália. Natália, de acordo com análises preliminares, na verdade seria a Suiane. Ela estaria se passando por Natália. Ela, inclusive, teria mandado fotos dos próprios filhos para Júlia para que ela enviasse ao Jean como prova do seu trabalho de babá. E ela disse que receberia R$11 mil por esse trabalho durante 1 mês. E fazia exatamente 1 mês que a Júlia morava com o Luiz Marcelo quando ele faleceu. E isso demonstra que todo o plano desde o início era apenas para obter os bens dele. A investigação conseguiu essas informações através de alguns áudios entre a Júlia e a suposta Natália. Agora eles vão confirmar se a voz dessa tal Natália é, na verdade, da Suiane. E também as fotos das crianças. Se ficar comprovado mediante um exame de comparação das vozes que realmente foi a Suiane que mandou as fotos e o áudio se passando por uma tal de Natália, será uma confirmação da participação dela nesse crime. No dia 22, quando a Júlia chegou à casa do Jean, alguns dias depois do crime, ela trocou o chip do seu celular e disse que estava recebendo muitas mensagens de telemarketing, então ela queria mudar de número. E no dia 28, a polícia foi até a casa do Jean, mas a Júlia já não estava mais lá. No mesmo dia, ela foi para um hotel e usou um nome falso para se hospedar. O Jean só soube disso tudo pela televisão. Então ele ficou sabendo que a sua namorada estava foragida e que tinha tirado a vida de outro homem. Pelo noticiário, ele descobriu que a mulher também mantinha um relacionamento com Luiz Marcelo, que era considerada suspeita da morte dele, que o havia envenenado. Ele foi chamado para prestar depoimento e enfatizou que não fazia ideia de que a namorada tinha uma vida paralela daquela forma. Antes de ser presa, a Júlia deixou uma carta para o Jean dizendo que precisava de ajuda e que teria sido coagida a cometer esse crime. No relato, ela também fala sobre os planos que os dois tinham de se casar, ela e o Jean, e ela cita também uma viagem para o Chile que eles estavam planejando. Na carta, ela disse que estava sendo ameaçada e que tinha sofrido uma lavagem cerebral por parte da Suiane. E ela disse que estava sendo coagida e até citou o momento em que aparece dando um beijo no Luiz Marcelo naquele vídeo no elevador. Ela disse que aquele beijo que estava passando nos noticiários era tudo fingido e que não tinha passado disso, até porque ele estava sempre dopado. Ela também alegou nessa carta que estava completamente fora de si e que estava em um período de surto. Ela estava pedindo uma segunda chance para o Jean. Horas antes da Júlia se entregar para a polícia, sua mãe, a Carla, e seu padrasto, Marino Bastos, compareceu à delegacia também para prestar depoimento. O casal tinha opiniões diferentes sobre o que a Júlia deveria fazer. Eles disseram que no dia 20 de maio, eles foram até a casa dela e o casal retornou para casa e levou a Júlia junto com eles. A mãe não queria que a filha se entregasse à polícia, o que fez com que toda essa situação se estendesse até dia 31 de maio. Nesse mesmo dia, a Júlia pediu para que eles levassem ela até uma rua bem escura e eles pararam ali próximo de uma palmeira e a Júlia avisou que iria fugir, mas não falaria para onde estava indo, porque não queria que eles soubessem o lugar exato em que ela se esconderia. A Carla então deu R$400 para a filha e desde então eles perderam completamente o contato até ela ser presa. A mãe da Júlia disse que a filha tinha medo dessa tal de Suiane e que por isso sempre a obedecia e que inclusive ela acreditava nos poderes mágicos da cigana, isso por ela ser uma cigana legítima, e que a Júlia temia que a cigana fizesse algum mal aos seus familiares caso não a obedecesse. O padrasto da Júlia é um policial civil aposentado e, segundo a polícia, ele foi fundamental para que ela se entregasse. Conforme o depoimento do Marino, ele tentou convencer a Júlia a se apresentar na delegacia, mas a Carla, a mãe dela, estava extremamente abalada com toda a situação e não queria que a filha fosse presa. Para o padrasto e para sua mãe, a Júlia admitiu que tinha feito uma besteira e que acreditava que uma feiticeira tiraria a vida da sua família por meio de feitiços se não a obedecesse. Ele também contou que a Júlia não tinha contato e nem afeto com seu pai biológico e por isso ele considerava a Júlia como sendo a sua filha. Agora, voltando no dia dos fatos, a Júlia teria ficado no apartamento por 3 dias após o crime. Mas ela só ficou lá porque ela ficou esperando o cartão da conta conjunta que abriu junto com o Luiz Marcelo. Ela ficou esperando o cartão chegar até o apartamento, para que assim ela tivesse acesso aos bens dele. E após receber esse cartão, ela usou o celular dele, se passando por ele, para cobrar um cliente que ele tinha, a pagar a prestação de um imóvel que ele havia vendido, para que assim ela tivesse acesso a esse dinheiro.
O atual namorado da Suiane, o Leandro Jean Rodrigues Catanhede, relatou em depoimento à polícia que o trabalho espiritual da Suiane é uma fraude, porque ela aterroriza os clientes. E durante as brigas do casal, ela dizia a ele que se ele terminasse o relacionamento, ele morreria em razão dos seus feitiços. Eles estavam juntos há quase 1 ano e ele contou que teria visto a Suiane e a Júlia amassando os comprimidos dados ao Luiz Marcelo e que as duas iriam negociar o carro da vítima como pagamento da dívida. E também ele contou que elas se viram no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. E houve mais prisões. O Leandro, namorado da Suiane, e o Vitor, que recebeu o carro, foram presos pela receptação do carro da vítima. Os dois relataram um encontro que eles tiveram no motel Tahiti e também em outra pousada em São Pedro da Aldeia, no dia que o corpo do Luiz Marcelo foi encontrado em seu apartamento. E um deles afirmou que ouviu uma mensagem de voz da Júlia para Suiane em tom de gozação. Ela dizia que estava na academia do prédio da vítima, enquanto ele estava mortinho no apartamento. O Leandro disse que a Júlia e a Suiane se encontraram em sua casa em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e que viu as duas na cozinha da sua casa moendo comprimidos de medicamentos e os colocando em sacolés antes do crime acontecer. E que no dia 20 de maio, a Suiane pediu para que ele a levasse até o motel Tahiti para que ela encontrasse com a Júlia, por volta das 8 horas da noite. 2 horas depois, ela pediu que o Leandro fosse buscá-la na pousada Laguna Beach. O Leandro foi acompanhado do Vitor, que era amigo do Leandro também, até esse local, e depois eles foram comer com a Suiane e com a Júlia. Depois ele foi embora, mas o Vitor permaneceu na pousada porque a Júlia teria dito que tinha medo de dormir sozinha. O Leandro também relatou que sofreu ameaças e exigências de dinheiro feitas pela irmã da Suiane e pela mãe dela. Já o Vitor disse para a polícia que já teve um relacionamento anterior com a Suiane, mesmo sendo amigo do Leandro. Ele também falou que ouviu a Suiane dizer ao Leandro que o cara já estava morto, se referindo ao Luiz Marcelo, e o Vitor perguntou quem seria esse cara, e o Leandro respondeu que era o dono do veículo que estavam dirigindo. O Vitor relatou para a polícia que ele apenas estava em posse daquele carro porque ele tinha pedido emprestado para buscar sua namorada, que chegaria de viagem na manhã seguinte. E que quando ficou sabendo da morte do Luiz Marcelo, mesmo já em posse do veículo que era dele, não falou imediatamente com a polícia. E que no dia seguinte questionou isso para o Leandro, o que tinha acontecido, e o Leandro teria respondido que não queria mais saber dos trambiques da Suiane e que ela vivia de aplicar golpes. O Vitor ainda disse que ouviu a Suiane afirmar que a Júlia estava dormindo no apartamento com o cadáver do Luiz Marcelo há pelo menos 3 dias e que ficou a cargo dele e do Leandro vender os bens da vítima. Ele também relatou que a Suiane confessou a ele que auxiliou a Júlia a administrar os remédios que doparam o Luiz Marcelo. A mãe da Suiane, que mora em Campinas, em São Paulo, nega as acusações feitas pelo Leandro de que estaria o ameaçando. Ela afirmou ao Globo que o Leandro está mentindo. Segundo ela, a filha foi incentivada pelo namorado a depor e ele teria dito a ela para levar a culpa de tudo, que depois tirava ela da cadeia. Na entrevista, ela também disse que pretende ficar com a guarda dos 2 netos enquanto a filha estiver presa. Para ela, uma das evidências de que a filha seja incapaz de ter participado do crime é que eles, ciganos, têm medo de ir a cemitério. Apesar disso não ter nada a ver com esse caso, porque nenhum deles foi até o cemitério. O ex-marido da Suiane, chamado Orlando Yanovich Neto, ficou casado com ela por 14 anos e teve 2 filhos, um de 8 e outro de 4 anos. E ele também prestou depoimento à polícia. Ele afirmou ter sido vítima da ex-esposa em uma tentativa de sequestro em 2022 e de furto em 2023. E ele foi até a delegacia já levando várias pastas com documentos contra a sua ex-mulher, afirmando que ela é super perigosa. Eles também já tiveram outras disputas judiciais por falta de pagamento de pensão alimentícia dos filhos e por violência doméstica. Então, o que começou apenas como uma namorada tirando a vida do namorado se desenrolou em um caso onde tem uma rede de pessoas que planejou esse crime. Estão envolvidos nesse crime até o momento a Júlia, a autora do crime, que namorava com o Jean e com Luiz Marcelo, a Suiane, mentora espiritual da Júlia, o Leandro, namorado da Suiane, e o Vitor, ex-namorado da Suiane e amigo do Leandro. Cada um teve o seu papel no crime. A Suiane foi a mentora intelectual do crime, a Júlia foi a executora do crime e o Leandro e o Vitor ficaram a cargo de vender os bens do Luiz Marcelo.
Bom, pessoal, são essas todas as informações que temos até agora sobre esse caso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.